Mas e aí, você ainda acredita que Paulo inventou o cristianismo? Deixa eu ver. Eu acho ainda que muito, como eu falei, muito do foco dogmático do cristianismo, que eu observo, eu admito que a minha visão como alguém que não vai à igreja há muitos anos, eu posso estar me baseando em coisas que já não se praticam mais. Mas a minha visão do que eu conversando com amigos e vendo debates religiosos em redes sociais, coisa do tipo, ainda é que muito foco é colocado no que Paulo disse e não no que Jesus disse. Porque, por exemplo, um exemplo veio na mente agora. A própria ideia de que a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo não foi algo que Jesus falou. Você pode achar que é óbvio, mas se Paulo não tivesse falado isso, não veio de Jesus. Não seria uma parte da doutrina. Né? Então, esse tipo de coisa me dá a impressão, a inegável impressão de que o peso do que Paulo falava parece alicerçar mais o ritual e a doutrina cristã contemporânea evangélica do que algumas coisas que Jesus falou. Se eu visse no núcleo evangélico o mesmo foco em praticar caridade que eu vejo como foco condenar práticas e estilo de vida homossexual, eu diria, ok, Iago, você tem razão, estão realmente seguindo mais o que Jesus falou, o que aparece nos evangelhos, do que o que aparece nas epístolas de Paulo. Mas, infelizmente, até o momento, não é isso que eu vejo. Uhum. Eu acho que muito isso fala muito do cenário cultural em que as igrejas se estabeleceram, principalmente no fim dos anos 90, né? Com toda a ebulição social que envolvia a homossexualidade. Né? É verdade, tem... é verdade. Houve um movimento na janela de Overton no que diz respeito à homossexualidade, inclusive no meio evangélico. A minha mãe, que é evangélica roxa, conservadora, tradicional, hoje ela não vê a homossexualidade como algo tão errado quanto ela via nos anos 90. Eu sei que ela nunca vai aceitar da forma como eu ou você talvez aceitamos, mas ela já se tornou um pouco mais flexível a isso. O fato de que, por exemplo, eu me relacionava com pessoas, com mulheres que moravam comigo, mas eu não era casado. A minha mãe teve um tempo que ela achava isso absurdamente, como é que se diz? Qual o termo? Escandalizador, né? Mas hoje não tanto, né? Ela já aceita que isso é uma realidade do mundo hoje em dia. Entendi. Por mais que ela não concorde moralmente, ela aceita porque... Ela aceita porque eu acho que ela aceita que ela é mais velha, que o mundo mudou e que talvez a fé que ela acreditava condenar isso não condena como ela achava que condenava. Não é uma coisa tão central. Eu acho que... Eu vou dar um exemplo, tá? Mesmo observando... eu sinto isso, que você talvez pise um pouco em ovos. Não precisa, tá? Pode falar à vontade aí. Não, nem tô pisando em ovos, não. Eu tô reconhecendo que, tipo... Tá muito educadinho, eu dou só um exemplo. Isso aqui tá... Pode falar, pode ficar tranquilo. Eu vou dar um exemplo. No dia que, por exemplo, eu observar que existe um foco maior, foi o que eu falei, um foco maior em pregar uma teologia, uma doutrina que enfoque bastante na questão de ser contra o acúmulo de riquezas. E eu vejo um foco bem grande nisso, muito menos do que se escandalizar porque tem um comercial com um casal gay se beijando. Aí eu vou falar, não, realmente, esse segmento aqui está seguindo o que Jesus falou. Porque Jesus falou repetidamente, várias vezes condenou o acúmulo, o apreço, o amor pelo dinheiro. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, é muito difícil para mim eu ver que, pô, o cara falou direto, não acumule riqueza. E tem um monte de rico cristão. Mas aí, Paulo falou, os efeminados vão pro céu, hein? Só mencionando aqui. E aí, foca pra caralho nisso. Existe você vai de convir que é gasto. Eu lembro que era muito comum isso nos anos 90, pregações que tentavam explicar que o fato de que homossexualidade está mais presente no mundo é um dos sinais de que Jesus está voltando, porque isso é tão errado. E eu acho que foi... Eu esqueci agora a passagem, você vai ser melhor do que isso. Eu não lembro onde que fala isso, mas diz que nos últimos dias, quando Jesus estiver para voltar, o mundo vai estar tão perverso que essa doutrina treinou os cristãos tem muito gay por aí, tá sendo muito aceito. Isso confirma a nossa crença de que os últimos dias estão próximos. Então, observar esse foco, tipo, homossexualidade é simplesmente pessoas que nasceram de uma forma que eles são atraídos por um sexo diferente do que eu sou atraído. Tipo, era difícil para mim na época, por mais que absorver a cultura evangélica tenha me tornado de certa forma homofóbico na época, porque eu achava que era errado, ainda assim eu pensava, mano, um homem que gosta de outro homem, como é que isso casa mais mal do que um bilionário que acumula um monte de riqueza enquanto tem pessoas pobres? E lendo a Bíblia, parece que Jesus concordaria comigo, porque ele não falou nada sobre homossexualidade, mas falou repetidamente, insistentemente contra o acúmulo de riquezas.
Então por que eu ouço tanto que criticarem gays e pessoas trans e tal, mas eu não ouço a mesma crítica de riquezas? Por quê? Entendeu? Então essas coisinhas me convenceram de que a doutrina cristã que eu observei parecia se focar mais no que Paulo escreveu do que no que Jesus disse diretamente várias vezes. É quase como se ele soubesse que as pessoas não iam entender e ele ficou repetindo aquilo. Agora, eu acho que isso é mais do que isso. Eu acho que isso é uma deturpação até de Paulo mesmo, né? Nas próprias epístolas paulinas, Paulo tinha uma doutrina profundamente voltada àquilo que era mais normal do discurso de Jesus. Então era amar a Deus, amar o próximo. Paulo fala constantemente de caridade, de acúmulo de riquezas, de dividir, de ajudar quem está em necessidade. Paulo falou sobre acúmulo de riquezas, porque eu não sou familiarizado com... Falou em 1 Coríntios, falou em Timóteo, Tessalonicenses, ele fala bastante sobre isso. Acúmulo de riquezas não é bem um termo certo, assim. Por isso que eu estranhei, porque eu acho que ela falou uma interpretação criativa. A ideia muito é no sentido de caridade, não é? De cuidar... Então, não é exatamente a mesma coisa, porque Jesus explicitamente falou contra acúmulo de riquezas. Isso então, múltiplas vezes. Paulo não falou da mesma forma até onde eu sabia. Até onde me consta, Jesus falando de acúmulo de riquezas, o caso mais icônico é o caso do jovem rico, né? Que é quando Jesus, pra quem não conhece a passagem, chega um jovem rico que era judeu, chega para Jesus e diz: cumpro todos os mandamentos, o que é que eu faço agora para seguir o Senhor, né? E ele diz: pega aí os teus bens, vende e me segue. Aí o texto diz que ele ficou muito triste porque amava as suas riquezas. Isso, não fazer isso. E Jesus vai dizer: é mais fácil passar um camelo no buraquinho de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso geralmente é interpretado como uma crítica à riqueza por si só, né? Eu sabia que você ia falar isso. E aí tem a interpretação de que, na verdade, você pode ser rico, só não pode amar o dinheiro mais do que Deus. E eu acho isso uma interpretação criativa. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que o texto é mais profundo do que isso. Assim, porque o texto continua. Existe um contexto judaico ali. O rico era mais próximo de Deus, o contexto judaico. É mais escandalizador ainda. Né? As promessas do Antigo Testamento muitas vezes eram interpretadas, inclusive na literatura do Segundo Templo, que é aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, como uma ideia, tipo uma teologia da prosperidade. Se você é um bom judeu, você vai enriquecer. Né? A Mishnah, por exemplo, falava sobre ser rico no Senhor. Né? Você era alguém no Senhor, por isso que Jesus fala que é bem-aventurado os pobres de espírito. Isso era assustador, assim. Jesus vem com a ideia completamente contrária. Quando chega alguém que era um líder da sinagoga, rico, sendo jovem, dizendo que segue os mandamentos, Jesus diz, é mais fácil passar o camelo no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, isso gera medo não só nos ricos, mas nos pobres também. Por isso que chega Pedro para Jesus e diz, Jesus, mas se ele, que é rico, não consegue entrar, e nós que é pobre? Lembra que a gente largou tudo para estar com o Senhor, e agora? E o que é da gente também? Né? O que Jesus responde é, o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que me parece é que Jesus está pegando o padrão mais elevado de santidade, de bênção de Deus naquela época, e dizendo, você não consegue entrar no reino dos céus. E todo mundo que está dali para baixo se sente ameaçado. Vale agora. Okay. E a resposta de Jesus é impossível para ele e é impossível para todo homem, é impossível para todo mundo, para o rico, para o pobre. Agora, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então a gente procura Deus, não é na riqueza, não é no apego ao dinheiro, é no apego ao que Jesus é. A leitura do resto da passagem parece chamar muito mais atenção. Eu não quero ficar dando palestrinha, nem ficar pregando para ti, só porque surgiu esse tema. Parece que o resto da passagem chama muito mais atenção para o fato de que o jovem rico seria alguém considerado pela cultura judaica como alguém mais próximo de Deus. E Jesus chama atenção para o fato de que todos nós estamos separados de Deus. Seja o pobre, seja o rico. Jesus parece equalizar o rico com o pobre, dizendo todos são necessitados de algo que é impossível para eles. A riqueza dele não compra a salvação dele, a riqueza dele não compra o favor de Deus, a riqueza dele não torna ele mais próximo de Jesus, só a fé. Né? Isso é colocado para todos que estão ali em volta dele. Ler esse texto como uma condenação apenas à riqueza, para mim, é perder a grandeza do texto. Que é uma condenação... Se eu entendi bem, então... Eu entendi bem. Porque, assim, é uma interpretação que eu não posso dizer que está errada, porque... Não, claro. Não tem como dizer que a interpretação está errada. Tipo, é uma interpretação interessante da passagem, certamente. E obviamente, todo mundo que já teve uma discussão sobre isso sabe que existem múltiplas interpretações. Tem gente, como você falou, que acha que riqueza por si só está sempre errada, e tem gente que é um pouco mais flexível e diz, não, ser rico não é o problema é você amar a riqueza mais do que você ama a Deus. Inclusive, é um paralelo interessante da relação que alguns evangélicos têm com álcool. Porque alguns acreditam que álcool é sempre errado, o consumo de álcool é sempre errado, e outros já acham que é sim, bebedar que é o errado, é o excesso. Eu tô nessa aí. Então é interessante, é mais ou menos, tem um paralelo com as duas interpretações, as duas diferentes interpretações. Geralmente a teologia tradicional interpreta a ideia de que ser rico não é pecado,
querer ser rico é pecado. É mais ou menos isso. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males. Sim, eu acho que o Davi, ele mencionou, foi essa passagem, em 1 Timóteo 6-10, eu acho que ele fala que o amor, portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos, exortações aos homens de Deus. Nesse trecho, ele está falando muito claramente, bem explicitamente, que é o amor. Ele fala que é a raiz de todos os males, que eu acho que foi até um hipérbole de Paulo. Possivelmente, né? É a raiz. Eu não acho que ele realmente. Se você ler o resto das epístolas. De novo, a tua câmera. Eu acho que lendo as outras epístolas de Paulo, eu não teria concluído que ele acha que o dinheiro é a raiz de todos os males. Me parece mais. A impressão que eu sempre tive é que Paulo, por ser um judeu asceta, ele achava que os prazeres mundanos, no geral, ele parecia pregar o que eu interpreto como uma teologia de meio que negação pessoal. Eu entendo que faz parte da cultura da época, mas a insistência de, tipo, seria melhor se os homens fossem castos como eu, né? Melhor casado que se abrasar. Tipo, era melhor que nem transasse, mas já que vai transar, que inclusive é um dos fundamentos da doutrina católica de por que os padres não se casam. Essa é a fundamentação. Tipo, seria melhor que fôssemos castos igual Paulo. Então, a impressão que eu tenho é que Paulo acreditava mais que prazeres mundanos, prazeres terrestres, efêmeros, é que eram a causa de todo o mal. É o que leva o homem a cometer o pecado. É uma visão quase budista de que o prazer, o querer as coisas que é errado. Quando você olha para a teologia paulina de forma um pouco mais completa, tu vai falando as coisas, eu vou tentando juntar aqui na minha cabeça as peças, né, para tentar responder. Trocou aqui, né, a posição da entrevista. Vou pegar as perguntas mais difíceis aqui. Quando você olha para a teologia de Paulo de forma um pouco mais completa, Paulo tinha momentos muito hedonistas, assim. Você acha? Tipo o quê? 1 Coríntios 8 em diante, quando tinha toda uma polêmica sobre o que o crente podia ou não podia comer. Ele diz, brother, Deus fez comida, pode comer o que você quiser, pra glória de Deus, curte aí tua comida, não tem problema não. Né? Eu tinha uma Bíblia não, era um Novo Testamento ilustrado que mostra a visão que ele teve dos animais impuros e tal, e como aquilo conectava... Como é que é? Isso é Pedro. Caralho, é o meu momento Malacói, pronto! É o meu momento Malacói do hebraico. Trocar Paulo com Pedro, todo mundo, o tempo todo. Normal. Não, mas enfim, essa é uma pergunta interessante, que você é talvez a melhor pessoa para perguntar isso no momento. Você falou que você acha que Paulo tinha alguns momentos que era até meio, pro padrão dele, era até meio hedonista, nessa questão dos animais, por exemplo, né? De o que um homem pode fazer. Nessa passagem que vem o clássico, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Sim, isso é em 1 Coríntios 7. 7? Então, 6? Não lembro agora. É no mesmo contexto, tipo, você pode, mas vai com calma. É mais ou menos isso. Pode, mas vai com calma. Isso é a definição de Paulo de pecado. Não é? Deixa eu explicar isso. Uma das leituras erradas que a gente faz de Coríntios é achar que tudo que está escrito em Coríntios é pena de Paulo diretamente. Mas o que acontece? Paulo diz que aquela carta é uma resposta a uma carta que ele recebeu. Certo. Então, os coríntios mandaram uma carta para ele dizendo: Paulo, a gente tem esse problema aqui. Explica pra gente. Aí ele responde. No grego, você não tem aspas. Você não tem aspas. Certo. Então você tem nos manuscritos gregos o quê? Paulo citando algumas coisas que parecem esquisitas dentro do contexto da argumentação. Como se Paulo dissesse uma coisa e depois dissesse o contrário. Aí a galera entende o quê? O que é isso? Paulo parece estar citando o argumento dos coríntios para refutar. Entendi. Você tem um exemplo disso? Uma coisa que ele falou que parece o contrário? Claro, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entendeu? Como se Paulo estivesse dizendo, vocês estão dizendo que tudo é lícito, certo, mas nem tudo convém. Entendeu? É como se esse fosse o próprio argumento do Paulo sobre a vida cristã. Vocês estão dizendo... Se eu entendi bem, então o argumento que ele refutava, tipo, o tudo é lícito, é ele citando os coríntios. Vocês estão dizendo que tudo é lícito? Cara, e aí tudo me convém, tipo, o corolário, tipo, não é bem assim. É bem assim, exatamente. Tem um vídeo no canal um pouco longo explicando, né? Se chama Os Versículos Errados de 1 Coríntios, algo assim. Interessante. Mostrando a série de versículos que Paulo diz uma coisa e então argumenta contra o que ele acabou de dizer. Isso. E a gente